Ora viva, telespectador, bem-vindo ao programa Hora de Desporto para hoje, na televisão PM Franco TV, a primeira televisão online a nível da província de Manica, líder em visualizações na qualidade certa. Hoje, para o programa Hora de Desporto, temos assuntos relacionados com Karatê como destaque, e para nos falar melhor sobre a situação do Karatê aqui a nível da província de Manica, temos o presidente Alexandre Nguiras, e para além disto, também vamos perceber nível de preparação. Estamos em tempos de Covid-19, o nível de preparação, a equipa técnica toda do Karatê está mais adiante, vão nos explicar melhor. Ainda temos como destaque o jovem Peter Rondão, que vai nos contar um bocadinho a sua vida no mundo de atletismo. É um jovem com deficiência visual, ele vai nos explicar melhor sobre esta questão. Mas para já, vamos conhecer um bocadinho a vida do Karatê a nível da província de Manica. Como eu disse, temos em estúdio Alexandre, que é o senhor presidente do Karatê a nível da província de Manica. Boa tarde, bem-vindo ao programa Hora de Desporto. Muito obrigado. Primeiro agradecer a equipa da PM Franco TV online da província de Manica. Dizer que meu nome de verdade é esse que acabamos de ouvir, que sou Alexandre Nguirande e sou representante da Associação Provincial de Karate Do de Manica. Sim, senhor presidente, eu aqui disse representante do Karatê, ouvi um trecho do Karate Do. Poderia nos explicar mais ou menos o que é isto de Karate Do? Bem, em primeiro lugar, dizer que a palavra Karate é uma arte de origem japonesa que significa mãos vazias. Mãos vazias através da aplicação de técnica e marcação de pontos, porque um homem de mãos vazias pode mudar a sociedade, mudar o mundo e mudar muitas coisas. Então, por isso, nós chamamos este princípio de mãos vazias. E nós temos a segunda expressão, Do. A palavra Do significa dojo. Dojo significa escola, academia ou clube, ou, entretanto, qualquer lugar onde se praticam as artes marciais. Em que a palavra Karate Do, no seu conceito geral, ele é uma pasta, um arquivo, em que dentro dela contém vários estilos das artes marciais, principalmente que fazem parte do estilo Karate Do. Sou representante de Karate Do, mas sou praticante do estilo Kimura Shukukai Karate Internacional. E para além do estilo Kimura Shukukai Karate Internacional, também no Karate Do nós encontramos Shotokan, encontramos Shitoryu, encontramos Yoshimone, encontramos Kung Fu e outros estilos de luta. Então, a palavra Karate Do é um arquivo em que lá dentro estão inseridas todas essas modalidades. Sim. Muito bem. Poderíamos perceber, a nível da província de Manica, estes elementos todos de Karate, podemos dizer categorias todas, existem, são praticadas aqui a nível da província de Manica? Bem, a nível da província de Manica, constam algumas modalidades já por mim mencionadas. Sim. Mas a arte mais praticante neste momento é o Kimura Shukukai e o Shotokan que nós temos dentro da província de Manica. As outras artes estão na região sul e norte. Mas são modalidades que já existem. Okay. Quanto à representatividade, aquilo que é a assimilação dos jogadores ou praticantes desta modalidade, como é que está o nível da província de Manica? Bem, no que diz respeito à prática desta modalidade esportiva, a primeira coisa que nós submetemos aos nossos atletas é com que eles possam saber qual é o significado e por que nós precisamos de praticar Karate. Em que um dos princípios é que quando alguém começa pela primeira vez a dizer que eu quero praticar, ele olha para o Karatê como se fosse uma arte qualquer. Mas quando a gente já chega no âmbito desportivo, é que nós precisamos de
de ter alguns resultados no pódio, estamos a falar de troféus, de medalhas e muito mais, nós olhamos para a arte como desporto. E chega um momento em que nós praticamos, da primeira faixa, estamos a falar do nono kyu, ao primeiro e segundo dan, estamos a falar dos cintos brancos aos cintos pretos, em que a arte marcial deixa ela de ser desporto, de ser arte, e deixa de ser desporto e passa a ser um estilo de vida saudável. Então, em suma, dizer que o Karate é o conjunto de toda a atividade física. E nós encontramos todos os elementos de educação física, desporto, preparação física, ginástica, dança, é muita coisa que nós encontramos lá dentro. Então, quanto ao espírito de competitividade dos atletas da província de Manica, olha, nós estamos a trabalhar desde 2004 em que nós praticamos o Karatê. E nós já representamos a província de Manica no Campeonato do Mundo de 2004, representamos a província de Manica no Campeonato de Portugal, e no ano 2016 a província de Manica participou no Campeonato Mundial realizado em Berlim, na Alemanha. Okay. Então, o que significa? Que já é uma modalidade que já teve melhores resultados a nível da província de Manica. Sim. E no ano passado, referindo ao ano 2019, para os atletas praticantes do clube do Conselho Autárquico de Chimoio, nós conseguimos participar em 2 eventos, que é o Campeonato Nacional, a Taça de Moçambique. E nós conseguimos aqui, pela primeira vez, a se filiar num clube desportivo autárquico, a meter lá 40 medalhas e 2 taças. O que significa? Foi mais uma valia. Mas sim, sempre lamentamos a falta do espaço para a prática desta modalidade. Sim. Falando nisso, na lamentação do espaço, temos a informação de que a província de Manica falha no Campeonato Mundial Online do Karatê estilo Kimura, Shukakai. Como é que isto aconteceu e por quê? Em primeiro lugar, em que a entrada, o pronunciamento da Federação Moçambicana a respeito do campeonato online que decorreu nos meses passados, nós estávamos preparados, sabe-se dizer muito bem que o homem formado vale por 2, e não é pela primeira vez em que Manica participa num evento internacional, em que Manica traz melhores resultados. Apenas a informação chegou e o que a gente queria principalmente é apoio das inscrições. É a regra geral de todas as federações e associações desportivas em que todos os atletas que participam nos eventos, eles devem estar inscritos. Então, ao mesmo tempo que estavam a decorrer a inscrição, também entramos na situação do estado de sítio. Estamos a falar do estado de emergência, em que os empresários locais deixaram de acreditar naqueles pedidos em que nós sempre tivemos. Olha, estão a pedir apoio para participar no campeonato mundial online. Se é online, você vai estar na sua casa, no mesmo lugar onde você vai estar, não precisa viajar, você vai estar no mesmo. Olhando para essa falta de apoio, como federação, os próximos passos, o que vai se fazer, o que a federação vai fazer, de modo, se calhar, a angariar mais fundos para a próxima competição e a província de Manica não falhar nas provas mundiais? A primeira coisa que nós precisamos ver como representante da província é que o papel de um líder na sociedade é de trazer esperança para o seu povo. E muitas das vezes eu tenho feito essas perguntas, eu tenho sempre dito aos atletas que planos sem ação é um sonho. Em que os homens, quando planificam alguma coisa, eles têm de cumprir. O que significa que houve uma falha, mas também, por outro lado, houve uma razão que justificava, que estávamos no estado de sítio, estado de emergência, mas tínhamos outra agenda do Campeonato Mundial marcado, que estava previsto para o dia 18 a 23 de julho, e este evento ficou sem efeito e tem a previsão de decorrer o mesmo evento no ano 2021. Então, nós, nesta perspectiva, se nós não conseguimos participar, o que significa nós vamos trabalhar mais olhando para o 2021 como se fosse amanhã. E aí vamos conseguir dobrar esforço e trazer melhores resultados
por aspectos físicos ainda não é o único ano que são mais acreditáveis. Sim. Então, nós vamos continuar a trabalhar e vamos seguir sempre o que diz a Bíblia, Mateus 7,7, vamos sempre bater as portas até que alguém possa abrir para nós. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro telespectador, não saia daí, porque nós vamos a um breve intervalo. E voltamos com o secretário do Karatê Du. Ele vai nos falar dos planos que a Federação tem para o futuro e percebermos melhor como é que isto será implementado. Até já. És empresário? Pretende divulgar a sua marca, produto ou serviço? Chegou a solução para si. Adira PM Franco TV em Chimoio. Para mais informações, contacte-nos através do 82 12 72 048 ou pelo correio eletrônico pmfrancotv@gmail.com. Estamos localizados na Avenida 25 de Setembro, na cidade de Chimoio. Invista e publicite os seus serviços, porque a publicidade é a alma do negócio. Regressamos para a segunda parte do programa Hora de Desporto, nesta televisão PM Franco TV, a primeira televisão online em Manica, líder em visualizações e na qualidade certa. Estávamos a conversar há minutos, há instantes, na primeira parte com o presidente do Karatê Du, a nível da província de Manica. Para já temos o secretário para explicar um bocadinho dos planos. Sabemos que a província de Manica falhou nas provas mundiais online e queremos perceber com o secretário quais são os planos que a federação tem no futuro, porque a pandemia da Covid-19 não terminou por aqui. O futuro ainda é incerto. Então queremos perceber quais são os planos, as competições e como é que isto está a ser preparado. Muito obrigado, primeiramente, para agradecer. Antes de eu explanar tudo, o meu nome, chamou-me Giovanni Marugi, secretário-geral de Karatê Du, Manica. Indo à pergunta que foi dada, de facto, a federação, nós, associação de Manica, temos plano para expandir a modalidade de Karatê Du na província de Manica. Olhando Karatê como modalidade que é para defesa pessoal, nós gostaríamos que futuramente nós termos cheio de escolas para expandir a modalidade. Porque não basta só ser nós, queremos que haja mais atletas, ter mais escolas, para nós conseguirmos competir entre nós e representar a província de Manica. Okay. Para representar a província de Manica não basta ser a única escola, temos que ter mais escolas. No momento ainda estamos a funcionar, mas com a insuficiência de ginásio. Okay. Muito obrigado. Diz aqui precisam de mais escolas. Tendo em conta que a província de Manica já está lá, o senhor presidente disse que são duas modalidades que a província de Manica tem participado. Como secretário, pede mais escolas. Isso significa que vocês iriam aumentar mais modalidades do Karatê? Bom, aumentar a modalidade de Karatê é ideal, mas nós de Karatê Du, só reparando o Karatê Du, porque o presidente já explicou que aqui na província temos o Shotokan e Karatê Du, que é Shokokai. Então, olhando para Shokokai, ainda queremos mais expandir
Apesar de que a província de Manica ainda não tem muitas modalidades, ainda temos essas modalidades que já está a se praticar aqui na província, mas a ideia é para evoluir mais. Sim. Antes de mexer outras coisas, nós pensamos em expandir mais karate. Senhor secretário, eu gostaria aqui de perceber a implementação dessas modalidades aqui na província de Manica. Querem expandir mais? Isto acontece só na cidade de Chimoio? Quais os distritos que praticam esta modalidade? Só temos Chimoio ou porque está em toda a província de Manica? A karate não está só na cidade de Chimoio. Temos o distrito de Vanduze, temos o distrito de Gondola, temos o distrito de Manica. Aqui na cidade é o centro. Então é onde que se encontra o presidente, que é o representante de karate. Quando falamos de expandir a modalidade, é para todos os distritos da província de Manica. É exatamente que a província de Manica tem muitos distritos, mas agora temos a vila de Gondola, vila de Vanduze, vila de Manica, onde que já está a se praticar a modalidade. E neste ângulo da prática, estamos em tempo de Covid-19, como é que os atletas estão a se adaptar? E a própria federação também? Bom, tratando do momento que nem pode se mexer nada, cada atleta está praticando em casa dele para não esquecer da modalidade. Exatamente que o tempo é longo, senão cada pessoa vai esquecer e quando se retomar, vamos começar do ponto zero. Então, optamos por praticar cada pessoa em casa dele, para não esquecer da modalidade, porque não temos acesso a ir ao ginásio devido à pandemia. Muito obrigado. Mesmo antes de terminar, gostaríamos de senhor secretário, deixasse uma palavra de apreço em relação à pandemia da Covid-19. Estamos todos por uma mesma causa. Muito obrigado. Nós estamos à espera que a pandemia, quando passar, convidamos a maioria para a prática de karatê. Praticar karatê não é o sentido de como os outros têm pensado, que praticar karatê é para andar a ameaçar pessoas, é para andar a fazer o quê? Não, é preparação física. Somente é para a pessoa estar pronto para defender a sua vida. Não é para andar a mexer em algumas coisas. Então, no entanto, eu agradecia que todos os jovens se inscrevessem no karate para uma defesa pessoal. Nada de dizer que lá tem uma coisa que pode vir a prejudicar a saúde da pessoa ou prejudicar a vida da pessoa. Não é normalmente, a física ainda continua, mas por si você se sente sozinho que já sou o homem que está preparado. Senhores telespectadores, antes de nós terminarmos, antes de retirar-se do estúdio, gostaria de mostrar assim, ao telespectador exatamente este caráter. Eu sei que veio vestido, tinha que mostrar um bocadinho. O nosso espaço acho que permite, o meu cameraman, o cão de caça pode mostrar. Se calhar só mostrar uns passos, porque o telespectador tem que ver. Talvez a partir deste movimento vai se apaixonar por esta modalidade. Telespectador, eles invadiram o palco e para mostrar um bocadinho isto de karatê. E eu acho que do jeito que eu estou, não estou equipado para isso. Então vou deixar para que o amigo telespectador possa acompanhar como é feito o karatê aqui na televisão. Pela primeira vez na primeira televisão online em Manica. Somos a PM Franco TV. Acompanhe como se faz o karatê Kimura Shikukai. Ok, vamos começar aqui a explicar a essência
o soco, né? Porque nenhuma luta começa sem que se envolva os braços, ok? E vou mesmo pedir ao meu colega de frente, se aproxima mais para cá, ok? O karate em si é um movimento natural, ok? E vou explicar aqui uma técnica de soco bem básica, ok? Temos este movimento só da cintura. Se eu mando a cintura, tenho o braço aí para lá. Vejam esse pequeno movimento, aí para lá. Então, se eu quiser fazer um ataque sem movimentar a cintura, né, não tenho nenhuma força, não tenho nenhum impacto. Mas quando eu giro a cintura, bem devagar, ele sai do lugar, ok? E ele sai do lugar. Então é a técnica mínima que eu queria executar aqui. E é só depois cerrar o soco e aplicar. E o oponente sai do lugar, ok? Posso deixar aqui o sucesso? Ok, mais uma vez, muito obrigado, Carlos, entrevistador. E falar da marcação de ponto, o que nós queremos pretender dizer neste contexto é que as artes marciais também enquadram as ciências de luta já a outras disciplinas. Quando a gente fala da cintura do ar, da cintura, conforme dizia o presidente do Conselho Técnico, nós estamos a falar em física, que é o centro de gravidade. O que significa que nas artes marciais, na nossa vida cotidiana, a cintura é que nos apoia em qualquer movimento onde que a gente pretende marcar, fazer ou dar. Se nós estamos na modalidade de basquetebol, nós pretendemos pegar a bola para o cesto, mas se a gente não mexer a cintura, em japonês significa o ar. Então se a gente não conectar o ar, significa que nós não vamos conseguir marcar o ponto. Afasta mais. Ok, para aqui. Olha, nós estamos em execuções. Isso. Veja o que acontece se a gente lança soco sem mexer a cintura. Vamos juntos. Veja o movimento em si mesmo, não tem nenhum impacto positivo. Agora veja se a gente for a trabalhar o ar, a cintura como que ela entra. Estamos aqui. Veja, o soco já está conectado. Então, a partir daí, isso consiste a marcação de ponto. Este é o verdadeiro ponto que nós encontramos no karatê. Voltamos mais rápido. Em outras ocasiões, podemos trabalhar a cintura acompanhando com outros movimentos. Devagar. Olha aqui, nós já temos outra marcação de ponto. Então, basicamente, no karatê, a cintura tem esta importância. Agora, para outros estilos de artes marciais, nós trabalhamos uma washigeri. Uma washigeri é o pontapé frontal. O que significa? Se a gente sai aqui, o oponente pode defender o pontapé. Ele defende, mas o que eu quero agora frisar é o ponto de partida de todas as técnicas de marcação dos pés. O que significa? Se o oponente lança o soco, eu conto lança o soco, novo volta, o que significa todo o pontapé começa daqui deste princípio. Voltou, devagar, na medida que eu estou aqui, eu tenho essa possibilidade de atacar. Na medida que estou aqui, posso virar para cá. Então, devagar, consigo marcar. De novo, devagar, consigo marcar o ponto. Devagar, consigo bloquear. Olha este movimento. Em si mesmo. E eu consigo marcar o ponto. Então,
Ouça, basicamente estes são esses princípios que fazem as artes marciais. Vamos trabalhar mais a cintura e principalmente a respiração em si mesmo. Dificuldades? Pela atenção dispensada? Os. Obrigado. Obrigado. Conforme perceberam, aqui houve muitos movimentos. Eu sinceramente, eu confesso que não apanhei nada, eu não consigo nada. Talvez eu aproveitar o meu cameraman e depois vou. Então, amigo telespectador, continue em nossa sintonia, continue deste lado porque nós vamos a um pequeno intervalo. Quero agradecer por terem aceito o nosso convite, vieram aqui, mostraram, e o amigo telespectador, quando precisar aprimorar mais, pelo menos eu já sei lançar um soco. Então quando quiser aprimorar mais, eles estão abertos para se inscrever. Talvez deixar os contactos para quem precisar entrar em contato para se inscrever. Muito obrigado. Nós estamos localizados no Clube do Conselho Autárquico de Chimoio, que é na exposição Feira de Chimoio, e o nosso contacto é 84 063 30 41, 84 063 30 41, 87 063 30 42, e o nosso e-mail é karatedomanica@gmail.com, e também temos a nossa página no Facebook, que é Kimura Shibukai, província de Manica. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo telespectador. Não saia daí porque nós voltamos com atletismo. Até já. Empresário? Pretende divulgar a sua marca, produto ou serviço? Chegou a solução para si. A Vira PM Franco TV em Chimoio. Para mais informações, contacte-nos através do 82 12 72 048 ou pelo correio eletrônico pmfrancotv@gmail.com. Estamos localizados na Avenida 25 de Setembro, na cidade de Chimoio. Invista e publicite os seus serviços, porque a publicidade é a alma do negócio. Estamos de volta para a terceira parte do programa Hora de Desporto, a última parte do programa, já para conversar com o jovem Pita Rondão, um jovem com deficiência visual, mas que pratica o atletismo. Ele é atleta paralímpico, mais do que eu, ele vai explicar melhor sobre como tem sido esta modalidade a nível da província de Manica. É um jogador que já participa em provas internacionais, já representar Moçambique. Pita, bem-vindo ao programa Hora de Desporto, boa tarde. Como que está a saúde do Pita no atletismo? A saúde do atletismo na província de Manica, praticado pela pessoa com deficiência, está de boa saúde, ou seja, a saúde é boa. Eu sim sou Pita Rondão Ambulante, sou atleta paralímpico e também sou estudante. Comecei a praticar o atletismo já há bastante tempo. Isso foi em 2009, até então. Ok. Pita, em quantas modalidades, em quantas provas já participaste do atletismo a nível nacional e internacional? Eu já participei em várias provas. Já representei Moçambique em várias ocasiões. Representei a seleção nacional nos Jogos de Maputo 2011, Jogos Africanos em Maputo, isso em 2011. Também essa foi a minha primeira representação de Moçambique nos Jogos Internacionais. E depois participei nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, e ainda em 2012 participei nos Jogos de Casa, Jogos da Zona 5, na Zâmbia. Okay. E ainda em 2012 representei Moçambique nos Jogos de Viena, na Áustria. Okay. E em 2015
participei nos Jogos Africanos em Congo, Brazzaville. Ok. E ainda em 2015 participei no meeting da Tunísia. Ok. Destas provas todas, qual é que foi a sua melhor participação? Ou seja, destas provas todas, qual foi a melhor participação? E o que te marcou como experiência nestas provas todas? Destas provas todas, a que me marcou mais foi a do Jogo Paralímpico, que participei em 2012, em Londres. Ok. Visto que os Jogos Paralímpicos são os jogos em que toda a gente quer lá chegar. Ok. São jogos do nível muito elevado. Ok. Apesar de eu não ter conseguido medalha, mas por chegar, só o facto de lá ter chegado já é uma grande honra. E também um dos jogos que me marcou foi o jogo em que eu representei a seleção nacional em 2012 nos Jogos de Casa, onde consegui 3 medalhas de ouro. 3 medalhas de ouro. Olha, qual a experiência em si? Qual foi a experiência para ti? A experiência foi muito boa, porque também isso é de admirar, visto que sou uma pessoa com deficiência visual, mas eu não deixo de ter pensamentos negativos pelo facto de ser alguém com deficiência. Eu faço a questão de mostrar que também sou capaz, apesar de ter alguma incapacidade física. Peter, a nível da província de Manica, o atletismo por parte de pessoas com deficiência, como é que tu avalias? O atletismo da pessoa com deficiência na província de Manica, a avaliação que dou é positiva, porque eu sou um dos representantes daqui da província de Manica, sou fruto daqui. Isso significa que está num bom sentido. Sim, o que poderei, se calhar, lamentar um pouco é que apenas na parte dos deficientes visuais eu sou o único, né, que represento a província de Manica fora de Moçambique. Então eu gostaria que houvesse mais pessoas com deficiência visual para fazerem o mesmo, né? Ok. E Pita, quais são os projetos futuros? Até então, o que tem para o futuro? Porque nós sabemos que estamos em tempos de pandemia de Covid-19. O que Pita tem para o futuro? Para o futuro, eu até porque este ano era para participarmos nos Jogos de Tóquio 2020, mas por questões da pandemia, este ano não há nenhuma competição. Então, provavelmente os jogos serão no próximo ano. Então, daqui em diante, tenho que me preparar para manter a minha física em ordem para poder representar Moçambique nos Jogos de Tóquio 2021. Isso significa que estás a preparar ou porque vai esperar que depois vais preparar? Este período em que as modalidades estão todas paralisadas, estás a preparar assim individualmente? Falas com o teu treinador para saber uma e outra coisa, ou vai esperar tudo quando a pandemia da Covid-19 estiver, quem sabe, já sem registros? Eu nunca fiquei totalmente parado. Mesmo em casa, eu praticava exercícios físicos, fazia treinos de forma individual. Uma vez, visto que o presidente já abriu uma janela para a retoma de algumas atividades desportivas, principalmente para aqueles que vão se preparar para os Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos também fazem parte. Então já vou começar a entrar no terreno para começar com os treinos. Muito bem, Peter. Nós já vamos terminar a nossa conversa, mas antes eu queria saber de ti, na tua pessoa. É uma questão que muitos em algum momento não gostam. Tu achas que a província de Manica
em termos de atletismo para pessoas com deficiência, está num bom caminho, visto que algumas pessoas dizem não, é pessoa com deficiência, se calhar não tem esta possibilidade para chegar até um ponto. Naquilo que é a consideração que a província tem para com pessoa com deficiência, tu achas que o atletismo está num bom caminho? Sim, eu acho que está num bom caminho, porque nós temos um treinador cá que está muito avançado nesta matéria, que é o professor Jonas. Até que ele foi a pessoa que me descobriu e começou a me treinar para eu chegar até este nível. Então ele é quem trabalhado com pessoas com deficiência. Temos uma associação de desporto para pessoas com deficiência, que está no campo do Conselho Municipal. Então, eu gostaria de aproveitar este momento para apelar a todos que ser deficiente não significa que tudo fica parado por aí. Nós podemos fazer algo. Ou seja, todos somos iguais, independentemente das diferenças que cada um pode apresentar. Mas, em termos de oportunidades, todos somos iguais. Ser deficiente não significa que a vida para por aí. Podemos fazer qualquer coisa. Então, eu convido a todos que são deficientes para aproximarem a esta associação, poderem se afiliar e começar a praticar o desporto. Temos lá colegas que correm de triciclos, outros jogam futsal, os surdos jogam futsal. Temos os colegas com deficiência física que jogam voleibol de cadeira de rodas. Sim, e muito mais. Ok, Peter, quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Volte sempre. Nós somos a PM Franco TV, a primeira televisão online em Manica, líder em visualizações na qualidade certa. Muito obrigado. Assim, caro telespectador, nós terminamos por aqui. O próximo programa volta na próxima semana. Continue a acompanhar as nossas atividades, os nossos trabalhos, os nossos programas nas plataformas digitais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Nós viemos para dar tudo o que é de melhor a nível da província de Manica. Tudo que é informação, tudo que é desporto, acompanhas neste programa que é Hora de Desporto. Obrigado, continuem em nossa sintonia. Até mais.